Neste milénio, o mar continuará a ser uma fonte de grandes tesouros científicos para a Euro-região. Assim se confirma, por exemplo, pela próxima entrada em ação da Cidade do Mar, que irá gerir, a partir de Vigo, numerosos centros especializados em ciências marinhas. Esta nova cidade nasce também com a missão de desenvolver patentes e envolver as empresas numa maior atividade de investigação e desenvolvimento. Mas, além disso, a Euro-região pretende levar este mesmo impulso a outros campos, como biotecnologia, indústria de plástico ou automação. E propôs-se alcançar o desenvolvimento através de uma associação entre as 6 universidades da zona, numa rede de cooperação que forma o Centro de Estudos Euro-regionais. Esta rede universitária será um instrumento fundamental para gerar riqueza e emprego. Resumidamente, para ganhar capacidade competitiva no mercado. No mundo atual, a investigação é um elemento-chave que diferencia os países desenvolvidos dos outros países. Em comparação com a concorrência de nações como a Índia ou a China, apenas o conhecimento garante agora a sobrevivência de grande parte das economias ocidentais. Invertir em educação é muito mais rentável que invertir em infraestruturas. Es decir, todo aquello que se inviste en formación da xente vai dar un resultado positivo de cara a moi poucos anos e, por lo tanto, ten un efecto multiplicador importante. Sem novas ideias não existe futuro, nem progresso. Portugal e Espanha estão conscientes disso. Então, nos últimos tempos, a investigação tem sido mais desenvolvida, um pressuposto que, em certa medida, sustenta a atividade universitária como células prioritárias para gerar inovação a partir de uma política de desenvolvimento bem planeada. Eu creo que hai que apostar por os grandes elementos, que son a innovación, a educación, a investigación e o desenvolvimento tecnolóxico, xunto cos proxectos infraestruturales, parques industriales e equipamentos de infraestructuras básicos. O futuro está na más de ganar o gap tecnolóxico, o desafío tecnolóxico e a innovación. Uma das grandes apostas da Euro-região é criar empresas de base tecnológica, aproveitando o trabalho realizado durante anos pelos grupos de investigação das 6 universidades que atuam nesta zona estratégica. Desde os polos da Corunha, Vigo e Santiago de Compostela, até os do Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro. A rede que forma o Centro de Estudos Euro-regionais e que será o meio de lançamento de projetos empresariais com verdadeiro impacto económico. Esta rede universitária pretende incentivar a colaboração entre os investigadores da Galiza e do norte de Portugal. Para tornar esta colaboração uma realidade, o Centro de Estudos Euro-regionais pretende encurtar, através da tecnologia, a distância física entre as 6 universidades. Estamos a falar, portanto, da possibilidade de termos a banda larga entre as várias instituições, que ainda hoje, infelizmente, não existe, não é? Existe entre Santiago e a Universidade, entre a Universidade de Santiago e a Universidade do Minho, mas não existe entre as outras universidades. Portanto, esta é uma perspectiva de uma comunicação fácil, ágil, que permita rapidamente uma comunicação com qualidade. Outra área em que a utilização das novas tecnologias de comunicação e informação é valiosíssima e está a ter um emprego generalizado é na questão das bibliotecas virtuais. Quando eu comecei a estudar na Universidade de Porto e a fazer o meu doutoramento, na altura era assistente na Faculdade de Medicina, e aí nós sentíamos que vivíamos realmente numa periferia muito longe de tudo. E quando queríamos um artigo científico, tínhamos que escrever, mandar o postal pelo correio para o autor que tinha publicado o artigo e esperar ter sorte em que ele estivesse na disposição de nos responder e nos mandar uma cópia do artigo. E tudo isso levaria, enfim, umas 2-3 semanas. Outra maneira de fomentar as relações entre universidades dentro da Euro-região seria a criação de um sistema de bolsas. Um sistema que segue o exemplo do programa europeu Sócrates Erasmus, onde se facilita a mobilidade de estudantes e a cooperação no âmbito do ensino superior através de ajudas financeiras. Sería muy importante que desde los poderes públicos se articularan becas, un número razonable de becas, por ejemplo, pensemos en 500, para que chicos y chicas de los dos ámbitos de la Euroregión, Portugal, Galicia, pudieran intercambiarse y venirse a universidades cruzadas.
No entanto, existem fatores positivos que favorecem a colaboração entre as universidades galegas e portuguesas. As condições especiais da zona fazem com que, por exemplo, o estudo da natureza seja uma das áreas de máximo interesse. Foram levados a cabo imensos trabalhos no âmbito universitário sobre o meio ambiente, o ambiente natural e especialmente sobre o mar. Temos bons e temos realizações boas nas mesmas matérias. A biotecnologia, a bioquímica, as biociências de uma maneira geral são tão importantes na Universidade de Santiago de Compostela como na Universidade do Minho, na Universidade de Porto e na Universidade de Aveiro. Neste edificio, o Pazo de Fonseca, naceu fai máis de 5 séculos a Universidade de Santiago de Compostela. Foi a primeira sede universitaria da Eurorrexión. Esa é a historia. A realidade presente son 1.600 persoas investigando, encuadradas en 72 departamentos e 18 institutos de investigación. Cada polo da Eurorregião destaca-se por excelência em alguma disciplina. Porto em biotecnologia, Minho em engenharias, Trás-os-Montes e Alto Douro em investigação agrícola, Corunha em arquitetura, Vigo em telecomunicações e Santiago de Compostela em direito e medicina. O Centro de Estudos Eurorregionais potencia a criação de um grande polo transfronteiriço com mobilidade entre professores e estudantes, na forma de intercâmbios e bolsas, para fomentar a investigação conjunta. Um exemplo desta mobilidade é o caso do informático Luís Gonçalves, que se licenciou na Universidade do Porto e decidiu doutorar-se em Sistemas de Informação Geográfica na Universidade da Corunha, mais exatamente no polo de Lugo. Agora é investigador pelo Departamento de Engenharia Agroflorestal da Universidade de Santiago. Parece-me que na Galiza existem mais apoios públicos para a investigação, ou seja, não digo que em Portugal não existam, mas são muito poucos, são muito escassos. E penso que nessa perspectiva, ou seja, há um apoio, ainda que deveria ser maior esse apoio. Relativamente ao meu país, parece-me que há um maior apoio tanto na Junta da Galiza, mesmo com o envolvimento das empresas e entre a universidade e a empresa, penso que aqui há um envolvimento maior. Luís participa num projeto piloto que põe à prova a tecnologia no que diz respeito à recolha de dados geográficos. A importância do seu trabalho no Laboratório do Território é ainda mais evidente depois dos últimos incêndios florestais na Galiza e Portugal. Em todo o território da Eurorregião, a comunidade científica propõe um intercâmbio de investigadores e a criação de redes de conhecimento como o melhor sistema para alcançar a excelência. Queremos que venga a trabajar gente aquí para poder seguir un poco con el nivel que habíamos alcanzado estos últimos años y el ritmo que teníamos de producción y pues un poco ir orientando nuestra investigación a algo más práctico. Hasta ahora era más teórico, más de modelos, pues poder orientarlo, saltarnos ese paso intermedio que comentaba antes y poder aplicarlo directamente a investigaciones de campo, a trabajos de campo, a la industria o a lo que sea. Agora, o maior desafio para a Eurorregião é preparar ligações eficazes entre os projetos universitários e as necessidades empresariais. A Universidade do Minho, desde há 30 anos, trabalha no sentido de intensificar essa relação. Mas ainda fica muito trabalho por fazer. Basta dizer que, devido a estar sediada aqui a Universidade do Minho e com o papel que ela tem na ligação à indústria e às empresas da região, nós calculamos que a Universidade do Minho gera qualquer coisa como entre 120 e 150 milhões de euros de movimentação de capital nesta região. Por outro lado, nós gostaríamos muito, de acordo com o que atualmente se passa noutras partes do mundo, de ter um envolvimento cada vez maior das próprias empresas na investigação científica. Como sabem, nos países mais ricos, uma parte considerável do investimento na investigação é feito pelas empresas, pelos privados, e só cerca de 2/3 ou metade é que é feito pelo Estado. Em Portugal nós temos uma tradição muito diferente, as empresas tradicionalmente não se interessam, aliás são de pequena dimensão, não se interessam muito pela investigação, não investem muito em investigação. A maioria dos empresários querem encontrar, através da investigação, respostas a perguntas concretas para solucionar problemas específicos da Eurorregião.
E isto é um desafio que o sistema universitário precisa de equacionar. A quem é que vai servir? A quem é que vai servir? É ao sistema determinado pelos grandes grupos empresariais internacionalizados, uma Sonai, uma Zara, etc., ou a sua vocação é ajudar o tecido de pequenas e médias empresas a conseguir uma evolução positiva. Uma das medidas tomadas para aproximar a universidade ao mundo empresarial foi a criação de cátedras de empresa. Atualmente, empresas como Coran, Ence, Comunitel ou Telefónica têm equipas universitárias dedicadas ao estudo dos seus produtos e serviços. Deste modo, as empresas comprometem-se no desenvolvimento do tecido empresarial da zona. Caixa Nova e Inditex, em colaboração com a Associação Galega da Empresa Familiar, promoveram uma iniciativa muito interessante. Es decir, que tanto en La Coruña como en Santiago como en Vigo hay en cada una de ellas una cátedra de empresa familiar en la que la Caixa Nova juega un papel importantíssimo. Incentivar a investigação permite aos setores económicos mais tradicionais dinamizarem-se e tornarem-se mais competitivos, mas ao mesmo tempo possibilita a criação de novos setores. Hasta o momento sempre consideramos que Galicia e o norte de Portugal eran territorios especializados en recursos naturais, en agricultura, en minería, en pesca, en foresta, pero eso non ten por que ser sempre así. Agora o mundo actual exige que os produtos teñan por norma a telecomunicación, a tecnoloxía, a creatividade. E en esos campos, en esos ámbitos, nós temos exemplos e experiencias exitosas. Para coordenar esta aposta na investigação e na sociedade de conhecimento da Eurorregião, foi criado em 2002 o Centro de Estudos Eurorregionais. O seu objetivo é facilitar a comunicação entre as universidades do norte de Portugal e as galegas, começando por dar visibilidade ao conteúdo das conclusões de investigação através das suas publicações. Os esforços do CER centram-se agora em programas como o fomento de um polo transfronteiriço, a entrega de bolsas de intercâmbio, o desenvolvimento da investigação conjunta, a criação de um Master em cooperação e o impulso de redes interuniversitárias temáticas, como, por exemplo, o turismo ou a automação. Um exemplo de como a investigação pode ser aplicada a um setor tão tradicional como a agricultura é Agrobyte.com, um centro de recursos telemáticos do setor agrário. Trata-se de um portal web onde um profissional da área pode encontrar todo o tipo de informação relacionada com o seu setor. O projeto, desenvolvido pela Escola Politécnica Superior de Lugo, permite que os profissionais do setor agrário vejam novas possibilidades de negócio, ao mesmo tempo que os ajuda a modernizar os seus sistemas produtivos. Y nosotros le hablamos, bueno, ¿por qué tienes que vender aquí al lado? Si tú, fíjate esta información que tenemos de una lonja de Bruselas o de París o de Europa. Lo que tú vendes aquí, la diferencia de precio que tiene. Te compensa quizás ponerte de acuerdo con tus vecinos y vender fuera, ¿no? Incluso ir a mercados de futuros. Claro, era un gran revulsivo, aquello les costaba trabajo, ¿no? Pero es que la divulgación, estamos hablando de 10 años, y en el sector agrario es como el agua de la lluvia, que para que sea buena no tiene que llover de golpe, poco a poco, para que vaya calando, vaya penetrando en el medio. O método para a formação à distância dos agricultores não é diferente do utilizado para os astronautas na Estação Espacial Mir, ainda que mais simplificado. Além da formação, conseguiu-se que agricultores de vários países entrassem em contacto e chegou-se à conclusão de que as dificuldades eram as mesmas. Só existem culturas diferentes com problemas similares. E a partir deste conceito, colaborações entre agricultores da Galiza, Portugal, Itália e França foram consolidadas. Os grandes beneficiários desta iniciativa têm sido as empresas e cooperativas agrárias. As caves Martin Codax, situadas em Cambados, Pontevedra, são um exemplo de uma empresa inovadora que aproveita as possibilidades do Agrobyte.com.
A motivación deste sistema pois, foi por unha bella aspiración do Departamento Técnico de Viticultura do que de Martín Codax, donde sempre a viticultura pois, foi deixada un pouquiño de lado, deixada a man dos viticultores, cas súas técnicas de produción tradicionais, e pensamos que aí é onde máis queda por facer neste mundo do viño. Recentemente, estas caves assinaram o projeto Interreg com o Ministério da Agricultura de Portugal. O seu objetivo é utilizar tecnologia de ponta e os melhores profissionais de qualquer parte do mundo para conseguir otimizar a sua produção. Aquí na Universidade do Miño, en Guimaraes, coa súa Escola de Enxeñería, coa súa Escola de Ciencias, estáse investigando en polímeros e probablemente nesa aposta polo I+D está o futuro de moitas empresas desta zona da Eurorrexión. A Universidade do Minho e um vasto número de empresas portuguesas lideram uma das iniciativas mais ambiciosas no que diz respeito à implementação de conhecimento para a criação de novos produtos. Trata-se do Departamento de Engenharia de Polímeros, PIEP, que nasce na Eurorregião com uma clara vocação internacional. Uma estrutura profissionalizada de trabalho de investigação aplicado, ligado a empresas, desenvolvendo sobretudo trabalho para empresas portuguesas, mas também para empresas espanholas ou para empresas da Europa ou mesmo dos Estados Unidos. Trabalho diverso ligado muito à indústria automóvel, muito ligado à embalagem também, mas também à produção de matérias-primas. Além deste Departamento de Engenharia de Polímeros, esta Universidade Portuguesa conseguiu reforçar as ligações com a indústria. Mais de 150 empresas portuguesas estão associadas a instâncias tecnológicas, como o Centro de Computação Gráfica, o Centro de Valorização de Resíduos, a Tecminho e, sobretudo, o Centro de Investigação de Transporte de Estradas. Através destas alianças, procura-se um desenvolvimento transversal das novas tecnologias que traga vantagens a todos os setores, especialmente aos mais tradicionais. Eu posso aplicar, por exemplo, no desenvolvimento de software em uma indústria têxtil, ou uma indústria de calçado, ou uma indústria de plásticos, ou até uma indústria a indústria automóvel em geral, etc. Também posso aplicar em nanotecnologias aos têxteis, e nós temos projetos de investigação em nanomateriais têxteis, e portanto as novas tecnologias por si são uma vantagem adicional muito grande para os setores tradicionais, porque ao serem introduzidas nos setores tradicionais, dão-lhes um impulso muitíssimo forte de modernização. Apesar da grande necessidade na zona de fundos para I+D, a Eurorregião conta com um setor privado inovador em investigação e inovação. É o caso das empresas farmacêuticas Zeltia, em Vigo, e Bial, uma das mais ativas de Portugal. O grupo Bial, com presença no mercado galego e com um centro científico em Bilbao, dedica um quarto da sua faturação a projetos científicos e procura alianças com instituições galegas, como a Universidade de Santiago, para desenvolver outras iniciativas inovadoras. Temos alguns projetos de investigação a nível mundial. O produto, por exemplo, um dos produtos que temos no sistema nervoso central para a epilepsia é um produto que estão a ser realizados ensaios clínicos em 26 países, incluindo Portugal e Espanha, e trata-se de um grande projeto de investigação com origem, digamos, nacional, mas que terá um impacto naturalmente importante, quer na empresa, quer no setor em Portugal. E temos outros projetos de investigação, alguns, digamos, com origem nos nossos investigadores em Portugal, outros com origem no centro de investigação que temos igualmente em Espanha. Há 80 anos no mercado, a Bial tem feito a ligação entre a velha e a nova economia, situando-se entre as 10 maiores empresas do setor farmacêutico português e implantando-se desde 1998 na vizinha Espanha. A
fábrica da Biala, em Bilbao, é especializada em produtos de origem biológica e vacinas antialérgicas. Além dos seus principais projetos em torno do sistema nervoso central e cardiovascular, contam também com a ação coordenada de universidades lusas e galegas. Mas esta cimeira, para além do encontro político, foi também um encontro de amizade. Os representantes de Portugal e Espanha tomaram uma decisão histórica na 21ª Cimeira Ibérica, celebrada em Évora, com a criação do Instituto Ibérico de Investigação. A partir deste encontro, arrancou uma decisiva agenda política, com acordos concretos nas áreas de ciência, investigação e inovação. Sócrates e Zapatero selaram uma nova era de cooperação entre ambos os países, dirigida à futura construção de uma economia do conhecimento. O que fica desta cimeira a simbolizar a vontade de apostar neste domínio da fronteira tecnológica é a criação do primeiro centro luso-espanhol, um centro de investigação e de desenvolvimento, um centro tecnológico, que nós queremos que funcione com a ambição de desenvolver investigação nos domínios mais específicos, mais ambiciosos da moderna cultura científica internacional. Neste projeto de crescimento comum vão trabalhar pelo menos 200 investigadores espanhóis, portugueses e de outras nacionalidades. Un centro internacional de investigación, desarrollo e innovación. Un centro hispano-luso que tiene vocación internacional y de excelencia, que se va a situar en Braga, que va a ser dirigido por un español, por José Rivas, catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Santiago, que va a ser un centro de colaboración pública y privada, destinado fundamentalmente a la investigación en materia de tecnologías de la información y de la comunicación y de la nanotecnología. Búscase os mellores, ten que ser un centro de excelencia a nivel internacional e cando se fala desto ten que competir e ten que superar as fronteiras hispano-portuguesas e ten que ser un centro en ese sentido, porque tense que autofinanciar en moitos dos seus aspectos e ten que meter empresas innovadoras dentro, ten que ser un xenerador, ten que ser un barco que tire un pouco da economía dos dous países. Na Cimeira Hispano-Portuguesa de Évora, Sócrates falou de um novo ciclo de cooperação e o presidente Zapatero resumiu o espírito do encontro em duas ideias fundamentais: união e futuro. No Cumio de Évora, eu creo que foi probablemente un dos acordos máis trascendentes nos últimos anos. É a decisión, por primeira vez, España vai a compartir un espacio de innovación e de investigación e desenvolvimento tecnolóxico con outro país. Vai a ser o primeiro gran centro de investigación internacional compartido por dous países e que vai a estar no epicentro e vai a definir xustamente a vocación de futuro da Eurorrexión. A atividade económica da Eurorregião centra-se principalmente nos setores pesqueiro, têxtil, de automação, energético e de serviços. Nos últimos anos, a economia do mundo ocidental tem sido ameaçada pelo fantasma da deslocalização. Trata-se da deslocação de empresas para países em que a produção é menos dispendiosa. A única forma de evitar este problema é ser-se realmente competitivo, alcançando uma maior eficácia nos processos produtivos. Essa competitividade consegue-se ao apostar na investigação e nas novas tecnologias. A indústria automóvel destina exatamente 50% de grandes avanços no âmbito da medicina e na gestão de centros sanitários. Tenemos aplicaciones de clasificación de pacientes en urgencias. Cuando el paciente llega se evalúa su estado clínico y se le otorga una prioridad asistencial en función de ese estado clínico, y también tenemos una aplicación de gestión completa
de toda el área de urgencias, donde todos los profesionales que trabajan en el área de urgencias desarrollan su labor a través de esa aplicación y se elimina el uso del papel, que tan acostumbrados estamos a ver caminar a los pacientes con un montón de hojitas pues encima de las camillas o portándolas ellos mismos con todas las cosas que hay que hacerles o todos los resultados de todas las pruebas que se le han hecho, pues todo eso se elimina y es el sistema informático el que de alguna manera coordina y distribuye toda la información asistencial del paciente. Esta empresa trabalha igualmente na avaliação da qualidade dos ossos e doenças degenerativas associadas, como a osteoporose. Os parques tecnológicos converteram-se em centros de inovação. Por isso, as autoridades locais e nacionais apoiam a sua criação. Além disso, estes centros empresariais incentivam o espírito empreendedor. O Parque Tecnológico da Galiza, em Ourense, é um exemplo, mas existem muitos outros, como o de Braga e o de Vila Nova de Famalicão. Outra empresa do setor TIC que deve a sua criação ao desenvolvimento das novas tecnologias é o Grupo R, o operador de comunicações galego por fibra óptica. Com a tecnologia mais avançada, a R está a construir rua a rua uma nova e potente infraestrutura de telecomunicações com capacidade para prestar serviços integrados de telefone, internet, televisão e dados. O grupo de acionistas da R é formado, entre outras, por empresas como a União Fenosa, Caixa Nova e Banco Pastor. Estamos en R con una apuesta complejísima, con una actividad que ha tardado 4 años largos en entrar en rentabilidad y por lo tanto la Caja ha tenido ahí una enorme paciencia porque son inversiones que maduran muy lentamente, pero hoy Galicia está en una posición, las principales ciudades gallegas están cableadas y tienen un servicio de primer orden y la ilusión que tenemos todos los que estamos en R es la de extender eso a las localidades, villas de Galicia de segundo y de tercer nivel con un objetivo claro, que al menos el 80% de la población de Galicia tenga esos servicios modernos de telefonía, de internet, de transmisión de datos. O Grupo R está a permitir que empresas e particulares possam ter acesso às novas tecnologias. Esta ação é particularmente relevante no caso das empresas, sobretudo no segmento das PMEs. A Caja tiene una gran preocupación por introducir las nuevas tecnologías en el mundo de la empresa, sobre todo en el mundo de la mediana y de la pequeña empresa. ¿Y eso cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo también con un modelo que creemos que es bastante original y que consiste en haber hecho un análisis de cuáles son las demandas de la mediana y de la pequeña empresa, contactar esa lista de demandas con los expertos que pueden darle respuesta, que son las primeras empresas mundiales que están en España, IBM o Microsoft, o las primeras compañías en el mundo y que están instaladas en España, y tenemos un convenio con 12 que hacen asesoramiento gratuito en el Instituto de Desarrollo. A competitividade é determinada muito especialmente pela utilização das novas tecnologias. Cada vez mais instituições e empresas por toda a Euro-região dão-se conta da sua importância, porque trata-se de um fenómeno global do qual é muito perigoso ficar afastado. A Europa tem que apostar muito em ciência e tecnologia porque tem concorrência de todo lado. Tem concorrência dos Estados Unidos, tem concorrência da China, tem concorrência do Japão, de maneira que a Europa tem que se afirmar, não pode deixar de se afirmar no campo da ciência e da tecnologia. De maneira que o grande empurrão não é detonador, eu acho que é mais sério do que isso, é o instrumento para não ficarmos de fora. Portanto, não ficamos de fora e ao ficarmos de dentro pode efetivamente detonar para uma outra escala. Mas é preciso ter a consciência de que é um imperativo e não un elemento facultativo. La Eurorregión Galicia Norte de Portugal forma parte de la periferia de Europa. Somos un territorio periférico, no muy desarrollado, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para coger el ritmo de otros territorios. ¿Esto qué requiere? Esto requiere una apuesta decidida, contundente y articulada en inversiones de I+D para coger el tren de la capacidad de los territorios más adelantados en ofrecer productos con las últimas tecnologías.
As novas tecnologias estão a ajudar todos os países e regiões no seu desenvolvimento, mas especialmente aqueles territórios periféricos que estavam demasiado longe dos principais centros económicos. Ser periférico hoxe é menos importante que onte, porque temos a posibilidade real, a partir da rede, da sociedade digital, da incorporación plena á sociedade de telecomunicacións avanzada, de poder estar no centro, no corazón do mundo, de poder competir en tempo real. A realidade europeia mostra como a Irlanda, Finlândia ou Dinamarca crescem mais a nível percentual do que a França ou a Alemanha. Do mesmo modo, a Eurorregião tem aqui uma oportunidade se apostar de forma decidida nas novas tecnologias.